Olá, tudo bem pessoal? Estamos aqui para mais um Oba Convida e hoje a gente vai explorar como que a gente consegue em Facilities reduzir custo, falar de sustentabilidade, falar de ESG, uma agenda bem bacana para o nosso podcast, o Oba Convida, trazendo mais uma pessoa fenomenal com a gente. E a gente tem o prazer de receber Fernanda Carvalho, gerente de Facilities administrativos ESG pela Elopar, uma enorme referência no ambiente de Facilities. Obrigada. Recentemente coautora do livro Mulheres em Facilities. Muito legal, adorei a publicação que você fez no LinkedIn, achei massa demais. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente da tua história, trajetória, como é que você saiu de arquiteta para líder em Facilities, enfim, baita jornada ao longo dos anos. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência, por favor. Bom, eu sou formada em arquitetura, né, urbanismo. Comecei ali minha carreira fazendo projetinho de escritórios, de casa, mas vi que não era minha praia, né? Nossa, ficar ali, olha, vi aquela mudança ali, aquele design na novela, muda tudo, aí volta pro começo, não era a minha praia. E outra coisa também que me incomodava muito na arquitetura, né? A gente tinha muita rotina. Então, putz, sentar lá no escritório, aí liga o AutoCAD, aí ficar desenhando na telinha preta, nossa, não dá, né? E aí eu percebi que eu gostava de trabalhar sem rotina, então... Mais dinâmico. Exato. E eu não sabia nem o que era Facilities, que existia, né? Como muitas pessoas não sabem hoje ainda o que é Facilities na real. E aí, quando eu fui começar a trabalhar, eu fiz projetos de hospitais, fui para o hospital primeiro, foi a minha vivência ali, né? Quem me desenvolveu. E aí eu comecei a ficar na parte de obras, né, do escritório, dos hospitais e clínicas. E de lá acabou crescendo tanto o hospital que falaram, quem que vai cuidar dessas alas construídas se a gente não tem manutenção? Exato, assim, você constrói, mas quem continua? E aí foi onde eu comecei a ter contato com manutenção. E aí eu fiquei na operação lá bastante tempo, vários anos. E aí eu me apaixonei pela área, só que como manutenção e operações. Aí comecei a procurar cursos, tal, para tentar me desenvolver. Não sabia que existia Facilities, aí uma professora minha da FAAP, né, que eu fiz FAAP, que era de engenharia, ela falou assim, o que você faz é Facilities. Eu, o quê? O que é Facilities? Fácil pra quem, né? O que é isso? E ela falou, tem um curso assim, assado, eles tentaram fazer na FAAP lá por um tempo, não rolou. E aí ela me indicou da USP. Aí eu fui fazer, eu falei, nossa, tudo que eu faço é esse tal de Facilities. E eu falei, quer saber, é isso que eu gosto. Então não é dinâmico, não tem rotina, é um lucrão mesmo, você ama, você odeia. E aí depois eu fui migrando, né, fui pro hotel, fazendo Facilities, operações, fui depois também pra Siemens, acabei trabalhando lá na Siemens, como também PMO, mas eu ficava na parte de Facilities e Site Planning, e aí eu nunca mais saí. Tô aí na Elopar agora também, vou fazer 8 anos, e amo esse mundo, né? Legal. Então, e assim, pra quem não conhece Facilities, assim, você pudesse resumir rapidamente o que é Facilities, o que a pessoa de Facilities faz? Porque existe essa dúvida até hoje. Exato. Tava comentando, não, nosso público é muito Facilities. O que é Facilities, assim? Não é muito comum em empresa grande, né? Mas em empresas menores, normalmente tem uma pessoa que faz tudo. O Severino. O Severino e no final é o Facilities. Verdade. Mas se for para traduzir assim, bem sem milímetros aqui, digamos assim, né? É tudo que ninguém quer fazer, né? Basicamente é isso. E eu falo também que nós somos ali o núcleo da empresa. A gente não faz ali a tarefa fina, o core do negócio, mas a gente tem que deixar tudo pronto para o resto do pessoal fazer ali a entrega. Então depende, claro, como você falou, do tamanho da empresa, de cada segmento, mas a gente toca toda a engrenagem para a empresa funcionar. Então Facilities é isso, né? E eu tive um professor também na USP, ele falava que Facilities é o estudo das coisas. E de fato é, porque cada hora vem uma coisa diferente para agregar. Exato. Alguma área de negócio demanda alguma coisa que cai no colo de Facilities vai ser razão. Exato, no final do dia. É o estudo da coisa. É isso. Muito bom. E assim, dá pra você ter uma bagagem muito rica em alguns setores, né? Começou com hospitalar, hotelaria, industrial, hoje em dia até financeiro, você olha um pouco para redução de custo e por aí vai. Exato. O que você acha que mudou na forma de encarar Facilities ao longo dos anos, assim? São muitos anos de experiência. Exato. Lá atrás devia ser uma coisa, você percebe uma mudança, como as pessoas encaram Facilities, ou o que se espera de resultado da área de Facilities, porque toda área tem um propósito e ela precisa ter um objetivo no final, quando a gente olha para o bottom line, para a linha final, a empresa sempre espera alguma coisa de Facilities, normalmente é redução de custos. Exato, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro, é. Mas o que você acha, assim, ao longo dos anos, desde que começou a tua jornada até hoje, 2025, o que você acha que mudou na forma que as pessoas encaram a área de Facilities? Eu acho que Facilities, nessa questão, tem dois pilares, né? Teve o meu próprio desenvolvimento,
Porque querendo como eu passei em vários segmentos, é aquilo, no hospital é a vida humana. Então, poxa, a gente está falando de pessoas, né, de vidas ali. Então tem essa questão do senso de dono, o senso de urgência. Depois fui também para a hotelaria. Tem ali o evento acontecendo, mas tem um cara também que tá de férias. Ele não quer um martelo batendo no quarto dele, ele não quer um ar-condicionado super gelado, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô no evento, que alguém tá entregando algo pro escritório, enfim, pra empresa, tem a pessoa de férias curtindo e relaxando. Eu não posso fazer também um transtorno pra vida dessa pessoa, um evento acontecendo simultâneo. E a própria indústria também, né? Porque a indústria parou uma pecinha, quantos milhões você não perde numa cadeia? Então, eu acho que quanto à minha jornada foi um aprendizado, então você acaba também tendo um pouco de sangue frio, você aprende a ter esse sangue frio do, pera, deixa eu ver o que vai acontecer, quais são os próximos passos. Você vira muito mais estratégico também, porque você pensa, se parar qualquer coisa, eu tô falando de financeira, é dinheiro, é dinheiro na cabeça, né? Então, o que eu tenho que fazer sempre antes para não acontecer algo preventivo. Exato, né? E aí eu também brinco que assim, um bom facilities é aquele que ele é pessimista. Que ele sempre acha que vai dar errado as coisas. Tá preparado pro pior. Pra tudo. Então ele pega, sempre tá ali. Não, mas eu tenho plano B, C, D, E, F. Mais ou menos isso. Mas eu também percebi que na minha carreira, assim, né, toda essa experiência, o facilities agora tá muito mais conhecido. Então hoje, quando você chega e fala, eu tenho aqui uma meta de facilities, eu tenho isso pra de repente aprovar de orçamento, hoje é respeitado. Porque hoje deixou de ser só custo. Né? A pessoa não vê mais como, nossa, lá vem ela me pedindo milhões de reais por conta de uma laje, por conta de um layout. Ele vê isso como uma melhoria, porque a gente está falando de clima dos colaboradores. Sim. A gente está falando de uma escuta ativa, de repente, poxa, eu não gostei desse pãozinho, mas seria legal se tivesse de vez em quando happy hour, enfim. Então deixou de ser realmente custo e virou um ativo. Então hoje ele é um orçamento que assim é bem visto, né? Pelo menos lá na minha empresa hoje a gente tem até logotipo lá. Então, olha, o pessoal respeita bastante. E eu acho que facilities tomando relevância ao longo dos anos. Muito. Então, a gente participa também do board de estratégia. Então, assim, hoje não é aquilo, ó, Fernanda, a gente vai mudar de prédio, tchau, acabou, se vira. Não, eles chamam a gente para ver se também vale a pena. Ah, vai fazer um evento? Pera, o que facilities acha disso? É viável, não é? Então... É o estudo que você estava comentando, o estudo das coisas que você comentou. E antes não era assim, né? Antes era assim... Tem o evento aqui, se vira para acontecer. Ah, mas quantas pessoas? Ninguém te passa brief de nada. Você era realmente o Severino que apagava fogo só. E hoje somos estratégia. Então acho que isso mudou muito e só tende a crescer, né? O tamanho dessa feira hoje, né? O tamanho desses expositores mostra que cada vez mais a Facilities está ganhando aí um tamanho gigantesco. E aí, pergunta polêmica, assim. Ar-condicionado nos escritórios ainda é uma dor assim comum? Cara, não, eu quero 23, eu quero 18. Como é que se lida com isso, né? Porque as pessoas são diferentes no final do dia, vai. Exato. Não dá pra ter um senso comum. Não dá. Óbvio que você tem uma regulamentação que dá um parâmetro ali, mas a partir do momento que você tem um controle no ar-condicionado, aí começa a área tal que é mais frio. Exato. Gere tudo isso, assim. Cara, é um inferno, porque assim, a toda hora todo mundo fica, tô com frio, tô com calor, põe blusa, tira a blusa, né? Bota casaco, tira casaco. É isso o tempo todo. Mas o nosso ar-condicionado lá, no caso, é central. Então eu não tenho como te dar já um controlezinho, porque senão você quebra até minha máquina. Fica aquele vai e volta. Então já tem isso. E aí, assim, pra gente não ficar com o olho piscando, né, de nervoso, a gente acabou colocando plaquinhas também de a gente respeita a BNT. Então a gente deixa nos ranges ali, né, quando tá calor, verão, e quando tá frio. E o pessoal respeita. Tem um ou outro, a gente fala, desculpa, mas tá no range. Traz a blusinha, meu amigo, então traz uma camisetinha dry fit, não sei. E é isso. E, tipo... o pessoal lá respeita bastante. Mas a gente acabou ficando atrás da norma ali, porque senão a gente ia ficar louco. Aí o CAPS não ia rolar. Não dá, né? Porque no final, assim, tem várias áreas demandantes no final do dia. Tanto área de negócio, área de suporte, financeira, RH, no final você centraliza a demanda de todas as áreas. Exato. E aí você precisa atender todo mundo. E normalmente a área de negócio impulsiona o negócio. Aí sempre tem aquela voz, não, mas se eu preciso disso aqui, porque a área de negócio precisa impulsionar o resultado. Exato. Você tem esses olhares um pouco diferentes. Assim, como é que hoje, assim, olhando para Facilities como um todo, não necessariamente na Elopar, assim, mas você como uma pessoa de referência em Facilities, como é que você enxerga as áreas de negócio que impulsiona a empresa? É uma demanda um pouco mais prioritária, vamos dizer assim, porque ela que traz a receita, ela que traz a grana. Como é que o time de Facilities enxerga hoje em dia, na tua visão, assim, essas áreas de negócio que impulsionam o resultado da companhia? A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? Porque assim, às vezes a área de negócio, ela passa por cima de uma norma.
E aí você tem que dar aquela puxadinha de pera aí. Eu sei que é você que dá a canetada, mas eu tenho uma norma aqui por trás que pode expor. E aí vai expor a Fernanda, vai expor o meu time, vai expor a área como um todo. Então a gente, claro, a gente tenta entender, né, os impactos que podem acontecer. Se dá para priorizar, óbvio que a gente prioriza. Se não dá também, o não também é fácil de falar, mas tem que ser sempre o não embasado, né? Então, é por conta de norma, sei lá, fiscalização, legislação. Então a gente sempre passa ali pro board, olha, aconteceu isso não dá para fazer, mas também já levar uma solução, porque só falar não, gente, é muito fácil. Muito difícil. E aí assim, não por não, qualquer um pode falar não, mas você falar um não com uma possibilidade, tem outro... Primeiro o embasamento, Exato. então é importante, e depois a solução. Depois a solução, uma paliativa, ou então de repente uma paralela, mas que não afete o negócio. Então lá a gente tenta fazer bastante isso, assim, a gente, como tem muita abertura, então funciona bem. Então não tente fazer desvio, porque a exposição é sua. Entendi. Então assim, não vale a pena. Por mais que quem esteja te pressionando, vamos construir tal coisa, e não pode, de repente para uma prefeitura o que for, não faça. Porque pode dar muito ruim, tem um risco. E aí tem um risco, tem o seu, o risco né, profissional, e tem o reputacional da empresa. Então não vale a pena. Justifique, tenta achar outros meios e faça. Então a gente tenta ir sempre por esse lado. Muito bom. E assim, como você lida com a área administrativa da companhia, a gente tem toda a parte, assim, tem cada vez mais uma dificuldade, uma necessidade de gerar eficiência. Exato. Então, como que, na sua visão, é equilibrar a eficiência operacional, de fato, tipo, eu preciso ser eficiente operacionalmente falando, mas eu também tenho um outro lado, que é a necessidade de entregar uma boa experiência para os seus colaboradores, né? Seja da matriz, seja de uma filial, enfim. Se precisa atrelar e equilibrar muito bem a balança da eficiência, eu preciso controlar uma área não necessariamente que é despesa, mas eu preciso equilibrar isso, a eficiência com a experiência do colaborador. Como é que você lida com essa balança? Porque no final é um desafio, e é um desafio para todas as empresas, principalmente para a área de facilities. Então, dá um pouco de contexto para a nossa audiência de como você lida com isso hoje em dia. Aí é indicador, né? Não tem como. Sem dados, sem nada. Então, quando a gente tem ou ações novas, ou até mudança para atrair os colaboradores, a gente sabe que depois da pandemia ninguém quer ir para o escritório. Ninguém quer. A gente está ali alocado em Barueri, que né, eu brinco que é a ilha de Lost, porque é uma via para entrar, uma para sair, tá com reforma, então ninguém quer perder 1h30 no trânsito, 3 no dia. Então, como você atrai os colaboradores? Então, claro, a gente vai dar amenidades, chocolatinho, cerveja, o que for. Mas o cara não quer só isso, ele tem isso na casa dele. Então, é clima, né? É clima, é espaço confortável, é treinamento. Mas tudo isso tem que ser embasado para você conseguir o budget, para conseguir aprovar essas amenidades, tem que estar com indicador. Então, indicador tanto de controle de pessoas entrando no escritório, controle de quantas pessoas passam, controle de limpeza de banheiro, efetividade, quanto está o ar-condicionado quebrando ou não. Então, tudo lá a gente faz controle de indicador. Se você não tem indicador, você não tem dados. E aí, como que você vai justificar algo? Consegue. Você vai justificar por boca e pedir, me dá 1 milhão aqui. Então, né? Só 1 milhão. Não vai adiantar. Então, a gente faz bem isso. Primeiro que a gente faz bastante pesquisa com os colaboradores, até a questão de gosto. O que você acha que falta? Você gosta do ambiente? A luz tá boa, o som tá bom, o cheiro tá bom. A gente tem empresa lá que também tem o perfume pó próprio, olfato. E então a gente pergunta muito pra eles. Tá gostando? Não tá? O que você acha que pode melhorar? Tem que ouvir o colaborador, porque ele tá ali pra entregar. Ele tá ali pra gerar o que ele tem que entregar ali pra cada empresa, porque a gente tem vários segmentos também dentro de lá. Então muda muito o perfil dos colaboradores, assim como as empresas. Mas tem que ser um bom atendimento. E aí eu só consigo justificar para dentro de casa, ali, com a minha diretoria, com indicador. Então a gente tem que, eu sempre indico, põe indicador, porque daí você tem dados, é palpável, né? Legal. Acho que esse tem um desafio, queria até explorar um pouquinho mais essa linha da volta presencial, né? Que é um desafio para todas as empresas. Particularmente na Oba a gente começa a ver um movimento de volta realmente nos escritórios. A gente vê saindo de 2 para 3 vezes, 3 vezes para 4 vezes, e a gente vê esse movimento cada vez mais tomando forma. Sim. E aí, como esse movimento vem acontecendo e na pandemia, contra a pandemia, algumas empresas acabaram entregando o seu inventário, para estudar, normalmente, óbvio, a gente não sabia para onde a economia iria caminhar, quanto tempo ia demorar. Queria fazer 2 perguntas assim para você nesse sentido. Como é que está sendo esse desafio da volta ao presencial, que é uma dor no final do dia? Você falou, tem as habilidades e tal, tem que ser bom mesmo, mas queria explorar um pouquinho mais esse desafio hoje na OPA.
e outra sobre o controle de acesso, porque no final do dia a gente tem que justificar a estrutura, né? Como se falou de dados. E como é que você está fazendo o teu controle de acesso? É facial? É a catraca do prédio? É por IA, que é uma solução nova que a gente está começando a ver no mercado. Então eu queria entender um pouquinho mais desses dois desafios, explorando um pouco mais essas duas dores que a gente percebe no mercado, que normalmente facilita, está concentrando essa dor. Tá. Apesar da área de negócio ter o desafio de voltar, não tem que voltar, convencer o pessoal aí, mas facilita tem que não a gente comportar. Exato. E se não tiver aderente, se não tiver aderente ao inventário, se tiver que ampliar, acho que facilita tem uma responsabilidade muito grande. Enorme. Porque a gente está falando de milhões de reais, né, de orçamento. Mas, enfim, queria trocar um pouco de ideia desses dois desafios que é comum hoje em dia nas empresas. É enorme. Lá a gente acabou reduzindo sim andares, porque realmente o pessoal foi para casa, não tem sentido. A gente tinha um andar lá só de sala de reuniões. E hoje você faz pelo Teams. Qual é o sentido de ter 50 salas de reuniões que a gente tinha lá? Então a gente entregou esse metade do andar, a gente reduziu, não muitos andares, porque lá a gente não tem um pool de várias empresas, cada empresa fica no andar, então por mais que não seja tão adensado todo. Então a gente não tem problema desse ponto de espaço, tá? Hoje, por mais que as pessoas voltem 100%, que não é o nosso caso, você comporta? Comportaria tranquilamente. Mas a Elopar não tem ainda essa visibilidade a longo prazo, a curto, de voltar, não. A gente tem 50% lá no nosso regime, e é aquilo, né? Segunda-feira ninguém vai, sexta também não, sexta tem andar que eu fecho, porque não vão mesmo. Mas então você acaba conseguindo gerar eficiência, porque você fecha o andar, beleza. Manda a galera para ir em um outro andar, né? Lota, deixa a população maior ali, até conta de gastos. Faz uma gestão ali. Exato. Mas a gente não está com esse problema. Mas a gente já vê no mercado, sim, esse movimento. E aí está sendo uma criação de hubs, né? A própria Oba faz vários hubs assim. Então já foi uma proposta que a gente levou para a Elopar. Será que não faz sentido, de repente, a gente só tem a central ali, né? A Elopar mesmo, que é a hold. E aí as unidades de negócio irem para São Paulo, até para visibilidade e tudo mais. Tipo uma filial. Exato. Acaba trazendo um pouco mais de eficiência em termos financeiros. E tem a visibilidade da empresa também. São Paulo é o burburinho, querendo ou não, você vai ali com a JK, estão os maiores players, né? Então tem uma questão estratégica também. Mas ainda tá muito embrionário isso, como a gente não pensa em voltar 100%, então onde a gente tá tranquilo. Então eu não tô sofrendo com isso ainda, né? Até porque a gente precisa ver segurança também, não é só a questão de pôr uma mesinha ali e trabalhe. Perfeito. Né? Tem toda uma questão de infra também ali para os colaboradores. Agora, na questão de controles, a gente tinha antigamente o check-in check-out das mesas, mas é isso, como a gente tem bastante espaço lá, né? A gente está com quase 12 metros quadrados por pessoa. Tem muito espaço ainda, o meu adensamento lá está bem abaixo do que precisa. Então, eu acabo fazendo o controle, como é 50%, a gente faz por reconhecimento facial. Legal. A gente tem lá um prédio multiusuário, tem ali a catraca, a gente pede pra gerenciadora do prédio. Entendi. Mas assim, vem dar um errinho, né? Porque alguém passou de carona, sempre acontece essas coisas. E aí, por segurança mesmo das empresas, a gente colocou reconhecimento facial nos halls. Então todo mundo pega, a gente faz um bate ali, quase uma conciliação de pessoas. Legal. E aí você sabe se é 50% ou ou não. Um software que te dá toda a gestão de acesso. Você consegue filtrar lá, então a Fernanda veio nesse mês 3 vezes. Vai pro seu gestor. O meu gestor vai falar, pô, Fê, mas por que você veio 3 vezes? Tinha que ser pelo menos umas 12, 15, né? 50%. Entendi. Então a gente manda pro gestor e o gestor que vê o que ele vai fazer. Se vai dar alguma punição ou não. Mas normalmente lá é bem tranquilo, né? Porque você negocia e lá não tem escala. Então assim, cada gestão faz o seu dia. Então vamos supor, o meu time tem escala, porque a gente está na operação, não tem que fazer, né? Tem que ter sempre alguém lá. Mas vamos supor, tem pessoal de RH que a pessoa vai a semana inteira presencial, na outra não vai nenhum dia. Acontece, é bem tranquilo mesmo. Mas o controle a gente acaba fazendo pelo leitor facial agora. Porque como tem posição para todo mundo, vai e senta onde você quiser. Onde você quiser, hotdesk. Exato, porque assim, hoje você está aqui tranquilo falando comigo. Amanhã você está mais introspectivo, não quer falar com ninguém. Aí você quer ficar lá naquele cantinho, quieto, de frente para a parede, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então lá é bem flexível mesmo. E tem um parênteses aqui em cima desse ponto de acesso que a gente está começando a ver no mercado soluções de inteligência artificial. Olha que legal, assim, a gente coloca como se fosse uma câmera mesmo, mas identifica a facial das pessoas e entrega isso como relatório para a empresa. Porque facial e etc. E a própria inteligência artificial controla no software para facilitar. Então, por isso que eu te perguntei dessa dor. E é legal que você traz tanto na catraca quanto no hall. Você tem duas informações e uma está dentro de casa e você acaba controlando. Exatamente. Então acho que
É muito bacana essa solução. É porque é aquilo, né? Quem tem um, não tem nenhum. E assim, é um que não é gerido por mim, que é do condomínio. Então eu tenho que esperar eles filtrarem, me mandar. Então eu prefiro colocar uma minha. Exato. É mensal, mas assim, a gente já viu que vira e mexe não bate 100%. E a facial não tem o que fazer. A facial, ela capta a sua imagem, ela vai no banco de dados. Não tem discussão. Não. Então isso facilitou muito com a IA, né? Porque ela já te reconhece, já sabe quantas vezes você foi, consegue ver até o seu comportamento. A gente não tem esse software, mas tem um plugin que você consegue colocar. Bacana. Então, poxa, a Fernanda hoje está irritada. Né? Por que ela está irritada? Será que ela pegou mais trânsito? Ela não está contente no escritório hoje. Então já tem esse plugin, a gente talvez está estudando para tentar colocar também para sentir o clima do colaborador lá dentro. Nossa, é um avanço, inclusive. É um avanço, Consegue ver o reconhecimento, ela consegue ver na sua face como que você está se sentindo. Não sei como vai ser com o Botox, né? Mas no normal pega, né? Tipo, ficar meio assim, pega, vai funcionar. Vai funcionar. Boa, e quando a gente fala da parte mais de ESG na prática, assim, a sustentabilidade com impacto real, a gente percebe que ESG deixou de ser um discurso, faz um tempinho. No começo era muito, mais um assunto, mais um discurso, para inglês ver e tal. Quais práticas que vocês começam a implementar e que vocês percebem que realmente começa a gerar impacto no dia a dia da operação? Assim, não, isso aqui a gente implementou e funciona. A gente começa a ver impacto em produtividade, clima, ambiente. Como é que vocês têm gerido e visto isso na prática, assim? A gente tem várias ações lá, né, na Elopar. A gente começou ali bem timidozinho, tirando o lixinho das mesas. Porque pensa, a gente está falando de 3 mil colaboradores, a gente tem quase 500 estações de trabalho, mais ou menos. Então imagina todo o lixinho, todo dia, trocado, um saquinho de lixo para 500 mesas, todo dia. Era um absurdo. E aí assim também, a pessoa jogava o papelzinho com a casca de banana, com tudo, então não tinha coleta seletiva. Então a gente deu esse primeiro passo da coleta seletiva, foi bem aceito, o pessoal aceitou lá, então o pessoal hoje já está consciente disso. Então todas as nossas lixeiras são de coleta seletiva. A gente começou a tirar o plástico também, então copinho de plástico. Primeiro que a gente começou a dar squeeze pro pessoal, mas sempre tem uma pessoa que esquece squeeze. Então o copinho também a gente pegou, tava com de mandioca, agora a gente trocou por de papel, então também vai para uma reciclagem. Legal. E aí a gente fez outras ações, a gente tirou 100% dos nossos produtos de limpeza. A gente não tem produto de limpeza, só o detergente para lavar os copos, de quem leva uma xicrinha, alguma coisa assim. O resto é tudo água de ozônio. E a água de ozônio ela pode ir pro esgoto, tá? Caramba! E ela esteriliza, tem até hospital que faz terminal ali no centro cirúrgico com essa água. Então a gente usa água de ozônio, água alcalina, para fazer toda a nossa limpeza de carpete, de mobiliário, a gente usa essas águas de ozônio. E esse aí foi bem impactante porque ninguém conhecia, né? Todo mundo fala, ozônio no rosto, ozônio para tratamento. Uma novidade. E é bem legal essa máquina, a gente deixa a máquina lá, a gente abastece os galões e faz as limpezas. Aí a gente também colocou a Ecoloop, que eles estão até expostos aqui, que são as máquinas de latinha. Só que daí lá também, você coloca a latinha de cerveja, enfim, de água, ou a garrafinha PET, e ele gera pontos. E aí a gente tem em casa a Livelo, que é pontos. Então, ou seja, se conecta uma coisa na outra. Exatamente. A gente conversou com os donos também da Ecoloop e falou, olha, não tem como ter outro ponto aqui. Então se você colocar a Livelo, beleza. E agora eles fecharam parceria, que agora vai ficar para todo o Brasil aí as máquinas da Ecoloop. A gente também tem o guarda-chuva ecológico também, então é feito de 100% tecido, se a pessoa lá começa, a gente tem que ir no shopping para comer, tem uma parte descoberta, então vai com o guarda-chuvinha também. Legal. A gente tem certificação FIT, tudo Elopar, tudo lá com a gente. Legal. Certificação FIT, a gente tem também a ISO 14001, então a gente vai fazer também limpeza de duto com essa água de ozônio, a gente não usa graxa, a gente usa tudo 100% ecológico. Bacana. E como é que funciona a parte de aculturar? Né? Porque a gente sabe que tudo que é novo gera uma resistência. Exato. O ser humano é assim, independente de que área. Exatamente. Nossa, eu vou tirar a tua comodidade aqui do lixinho na mesa, e agora você tem que levantar e colocar o lixinho no lugar certo. Quanto tempo isso demorou e como é que foi para vocês assim, essa jornada de aculturamento das pessoas? É difícil, porque assim, que nem algumas unidades lá de negócio não gostaram quando a gente acabou tirando o lixinho. Pra você ter uma noção como as pessoas são difíceis, eles deixavam em cima da mesa. Tipo a casquinha de banana e tudo mais. Quando você tirou o lixo, a galera falou assim, então beleza, vou pôr aqui. Exato. Teve isso, não vou falar que é fácil, porque não é um morango não, entendeu? Ainda não é morango. Não é um morango mesmo. Mas aí a gente mandava muita comunicação visual, né, muita comunicação interna, intranet, e falava, poxa, você já parou pra pensar que nem eu fiz a conta aqui de padaria com você? São 500 saquinhos por dia, vezes pelo menos 20 dias,
Quanto não dá de plástico nisso? Muita coisa. Para você colocar sua banana, sua casca de banana, que você poderia levantar, ainda fazer um exercício e jogar lá e ainda fazer um relacionamento, tudo. Então a gente foi por essa parte, começou a dar bom. Aí também a gente começou a falar, olha, o detergente, né, causa isso. A gente levou várias matérias também de poluição nos rios e etc. O pessoal também foi. E a gente faz muito, a gente chama de talks lá, tá para mudar o nome, até para também tirar o inglês, né, Perfeito, e ser mais, ser mais diverso ali os nomes. E a gente começou a fazer bate-papo. Eu até dei umas palestras também dentro da empresa falando, o que a gente aprende aqui, a gente vai levar para casa. Então assim, que nem água de ozônio, eu posso dar para vocês usarem. Poxa, se você joga seu lixo todo junto, alguém vai lá, tem que ficar tirando. Sim. Então, seja consciente também, né? Ah, tá com elétrica, poxa, você põe um monte de, aquele Benjamin, né? Que você começa a enfiar um monte de coisa, a luz vai lá pra cima, poxa, não usa, faz mal. Então a gente começou a fazer vários bate-papos. Conhecimento, de fato. Exato. E a pessoa entende, a gente levava isso pra casa dela. Porque enquanto não bate no umbigo, a galera não vai entender. Sim. Então a gente levava o problema dela, da casa, pra entender que no escritório, putz, é verdade. Aí conscientizava. Então a gente ficou assim de tartaruga, claro, mas deu muito certo. Hoje o pessoal super compreende, entende, fala, Quantos anos de jornada nesse caso? Só pra poder levar isso pra uma jornada mais ECG assim? Cara, quanto tempo? não demorou muito não, vai assim, acho que deu um ano e meio. Foi até que rápido, mas assim, era direto, era todo mês, era informação. Aí a galera começou a conscientizar e hoje até um fala, poxa, ó, pelo amor de Deus, né, esse lixo. Você vê a galera se corrigindo. Aí é bem legal, é bem legal. Muito bom. E assim, falando aí, voltando na experiência, engajamento dos colaboradores, né, que eu acho que no final, o escritório, a experiência que você entrega ali, obviamente, vai definir, pode definir, porque tem muito da localidade também, né? Como você falou, Alphaville, putz, já um pouco mais distante de São Paulo, etc. Mas falando da experiência, assim, é muito difícil você falar de escritório sem falar da experiência das pessoas. Exato. Obviamente que tá ali, que vai consumir o serviço, que vai consumir a experiência, etc. Como é que você vê isso como ferramenta de retenção e produtividade? Porque no final do dia, de novo, são pessoas e aí você precisa ter um ambiente bom, limpo, para poder, de fato, conseguir trazer as pessoas, reter, etc. Primeiro, como é que você enxerga isso? Como é que você pensa nesse ambiente? E emendando nessa pergunta, as áreas te cobram. Você fala assim, poxa, não tá legal, as pessoas não estão vindo porque o espaço não tá condizente. Então preciso que você melhore. Preciso que você traga um negócio diferente, um carrinho, sei lá, de amenidades diferentes. Como é que é essa relação da área de facility com a área desse negócio visando a produtividade do colaborador? Assim? No começo a gente era bem cobrado porque é aquilo, né? Vira aquele escritório tópico que o povo acha que só colocar o escorregador todo mundo vai amar. Você vai ficar lá 50 horas no escritório jogando PlayStation e isso não é. Você tem na sua casa isso daí, né? Então, não, essa fábulazinha não prende mais o colaborador, né? Já foi um tempo que sim, ai que lindo, você tem todos os tipos de comida, tudo quanto é amenidades no escritório e a pessoa ia lá. Não, deixou. Na pandemia, não tinha Acabou. jeito, tinha que ir. Exato. Acabou isso. Lá o que a gente trava muito, e o RH pedia muito isso, põe um videogame, Fê, põe isso. Eu falei, será que o cara quer jogar um videogame na empresa? Você acha que ele quer vir, o tempo que ele tá jogando videogame, ele podia estar com o filho dele, ou ele podia estar... Então, foi muito isso dos bate-papo com o RH mesmo lá, a gente, o The Facilities com o RH, falando, não é isso que ele quer, o que ele mais quer é ser ouvido. Então não importa que ele vai pegar, que nem a gente tem lá o kit de manhã, de café da manhã, à tarde a gente tem fruta, tem chocolate. Será que ele tá gostando da fruta? Será que ele não quer um chocolate? Ah, mas chocolate tem muito açúcar. Quem tem que saber da vida dele é ele. Dá os dois. Se ele vai ser ele fit... escolhe no final do dia, Exato. Ele tem poder de decisão. E aí foi isso que a gente começou a ver, tipo, não tá legal, o que você quer? Tal coisa. Se dá pra fazer, a gente vai implementar, se for loucura, óbvio que não, explica pro colaborador. Então eu acho que o melhor cenário é escutar o colaborador. Então a gente fez muito isso. O que não tá legal? O banheiro tá sujo? O papel é áspero? O que é legal pra você? E aí quando o colaborador começa a sentir pertencente, que ele tá sendo ouvido, ele vai. Não vai ser a cerveja que ele vai. Porque ele tem a cerveja na casa dele. Ele tem o Zé Delivery para ligar lá e falar, Perfeito. Entendeu? Então eu acho que... diferencia, né, na casa dele. Exato. E assim, você vê que não importa o cargo, você vai ser ouvido... Ele fala, aqui eu tenho credibilidade, porque a minha voz importa. E aí foi esse movimento que a gente conseguiu trazer o pessoal de volta pro escritório. Foi bem isso, assim, foi, vem aqui, senta comigo, o que você precisa? O que você não tá gostando? O cheirinho do banheiro, pra mim irrita minha rinite, sei lá. A gente foi e mudou. Ele, poxa, senti que você mudou. Ele Vê valor, né? Exato, tá ouvindo.
E é qualquer pessoa senta lá na minha mesa, fala, Legal. Fê, putz, esse chocolate aqui, minha glicose, eu tenho, sei lá, não dá, eu queria comer chocolatinho, a gente colocou 70%, colocou 50%, a gente coloca, eu tenho intolerância, sei lá, a glúten, a lactose, a gente muda também de vez em quando, e a pessoa se sente parte, fala, poxa, eu tô sendo ouvida. E aí isso é bem importante, a gente pensa na gente também, E né? no final, assim, quando você consegue parar a escutativa, né, que a gente comentou, Exato. e trazer um pouco para os dados, né? É. Assim, não sei como é que vocês fazem, se vocês fazem pesquisas recorrentes, ou quando precisa mudar alguma coisa, vocês fazem algum tipo de pesquisa? Fazemos. Ou vocês vão no one-on-one? Os dois. A gente manda um forms, né, pro pessoal, que daí é aquilo que já tá em casa. Legal. E aí sente a massa, se de repente às vezes a massa, né, porque ficou meio 50%, sempre dá, né? Aquele cara que não quer falar muito mal e tem que falar muito mal. Aí às vezes fica ali na média. Aí a gente chama alguns pontos focais, né, aqueles... Tem os champions, no final do Exato, dia. O cara tá tipo, mais ali assim. aquele que pega opinião, influenciador, pro bom e pro mal, sabe? Legal. A gente chama ele e fala, o que não tá legal, você é uma pessoa bem participativa aqui, o que você tá sentindo dos seus colegas? E aí, one on one. Aí é bate-papo, é chegar lá, rodar, eu faço muita ronda com o time, então eu chego, como que tá? Sento na mesa lá, converso, vou pro café, é isso. Aí fazer essa troca mesmo. Muito bom. Fê, era isso, esse nosso bate-papo. Adorei nossa conversa, uma conversa curta, mas muito inspiradora. Bom. Muitíssimo obrigado por participar do nosso Oba Convívio. Portas abertas, sempre que você quiser. Conta com a gente está aqui para te ajudar também. Tudo que é para precisar, se você já é muito bem conectada com o Oba há bastante tempo. Já há bastante tempo. E pra gente é uma honra poder ter um pouco da tua experiência, etc. E você perceber qual o caminho que a gente está tomando. A gente está melhorando cada vez mais. Sim. E trazendo melhorias com o time de facility, CRH, área comercial, enfim. E muito obrigado por participar e te ouvir foi uma honra pra gente. Eu que agradeço o convite. Acho que a Oba ela fica super atenta aí às tendências e escuta as nossas dores de facilities, né? Porque nem todo fornecedor escuta. E aí eu acho que a Oba ela tem todo ali um zelo por nós de o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar. E isso é um diferencial para fornecedor hoje em dia. É fornecedor parceiro, né? É isso, e a Oba é isso. Muito obrigado. Para você que esteve com a gente até agora, nos ouvindo ou nos vendo, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui falando do Oba Convida e não se esqueça de participar para os próximos. A gente fica muito feliz em ter sua audiência. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Show.